todos possam estar me ouvindo bem. Estou no meu celular hoje, então, infelizmente, não vou conseguir ver todo mundo numa telinha só, como normalmente eu consigo, mas que bom que a gente pode estar mais uma quinta-feira aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Quero agradecer muito ao César, que dirigiu o nosso estudo na quinta passada. Eu estava dentro de um avião, no horário do nosso estudo. Então, não tinha como a gente estar juntos naquela quinta-feira. Mas muito obrigado, César, por nos ajudar com ótimas ideias sobre o milagre lá da cura, não é? Daquele endemoninhado. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre os milagres. Mas antes da gente começar o nosso estudo, nós vamos orar. E eu vou pedir ao nosso irmão Indomar, se ele tiver uma conexão boa, para ele ligar o microfone e nos dirigir numa oração para começarmos. Pode ser, Indomar? Talvez ele não esteja ouvindo, né? O Pedro, você pode, então, nos ajudar dirigindo essa oração inicial? Pode ser, sim. Vamos lá, orar, então. Agradecer ao Senhor. Oramos, então. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, nós te enaltecemos, rendemos graças, louvores a ti, Deus. Primeiramente, te agradecendo, Deus, pelo dia que passamos, pelo início da noite, te agradecendo, Deus, por cada irmão e irmãs que aqui se encontram. Pai, é a tua igreja, que nesse momento vem em busca, Pai, de conhecimento através do teu servo. E assim usa ele, Pai, como sempre tem usado, na unção do teu Espírito Santo, que ele possa, Pai, assim transmitir, Senhor, a tua palavra, pois ele é teu servo e tem se dedicado a isso. Mesmo com esses momentos difíceis, com dificuldade, através de aparelho, mas ele tem se esforçado, Pai, para juntos podermos aprender de ti. Assim usa ele e também nos usa, Pai, para ouvir a tua palavra. Pois é assim, Pai, que nós te louvamos, nós te agradecemos, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus. Então, vamos lá, né? Hoje já é a nossa 7ª semana. Olha como o tempo passa rápido, né? 7ª semana, e vamos ver hoje 2 milagres. Porque esses 2 milagres acontecem praticamente ao mesmo tempo. Na semana passada, o milagre que nós vimos foi da cura daquele endemoninhado. E hoje nós vamos seguir Jesus, e Jesus vai fazer 2 milagres, logo depois desta cura. O nosso texto hoje se encontra no Evangelho de Marcos. Então, pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5. Eu vou pedir a ajuda também de vocês, porque eu não vou conseguir ver as mãos sendo levantadas, a não ser que apareça na minha telinha aqui, mas vocês me ajudem também com isso, por favor. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do 21 até o 43, tá? Vamos falar da cura daquela mulher com hemorragia e também da ressurreição da filha de Jairo. É a segunda ressurreição que nós vemos aqui nos evangelhos. Já falamos sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, e agora vamos ver sobre a filha de Jairo e a mulher com hemorragia. Então, eu quero que alguém, por favor, comece lendo dos versículos 21 até o 24. Lembra de ligar seu microfone? Quem puder ler, pode ler do 21. Eu leio. Fala. Pode ler, sim, por favor.
Ele lhes disse, quem traz... Ah, não, estou no 4, né? Marcos 5. Marcos 5. Desculpa, achei agora. Do 21 ao 24. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhes implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Muito obrigado, né? A gente já conhece esse milagre, né? Os 2 milagres que vamos falar hoje. Então, a nossa maneira, né? A nossa intenção aqui com esses estudos, lembra? Não é de falar sobre o milagre, mas é como é que a gente aplica esse milagre nas nossas vidas hoje. Eu gosto muito desses 2 milagres, né? Talvez os meus 2 milagres preferidos de todos esses que nós estamos vendo, né? Acho que vamos ter lições importantes aqui para nós hoje. Mas lembra, Jesus estava do lado da Galileia, aonde ele cura aquele endemoniado, lá na terra ali, né, de Genezaré, ou na terra de Gadara, depende muito da versão que você está usando. Mas agora Jesus entrou no barco e voltou para o outro lado do lago da Galileia. E uma multidão muito grande está esperando Jesus. Jesus não tem um tempinho só para ele, né? Tem sempre gente em volta, provavelmente querendo ver um milagre. E ele chega lá, talvez cansado da viagem, e uma grande multidão o está esperando. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de imaginar a cena? E hoje eu quero que você também imagine muito bem esta cena. Jesus está chegando do outro lado do lago e já tem uma grande multidão esperando Jesus. E assim que ele sai do barco, um homem chamado Jairo, que está ali no meio da multidão, e a Bíblia nos diz que Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. Este homem, Jairo, não era qualquer pessoa. Ele tinha um status, né? Perante o povo judeu, ele era uma pessoa importante, porque ele era um dirigente de uma sinagoga. Quem é que pode me dizer, pode falar para todo mundo, o que era uma sinagoga? A sinagoga era o povo ouvindo a palavra de Deus. Reunia, ele chamava de sinagoga na época. Onde tinha bastante gente pregando a palavra, né? Sim, obrigado, Valdivino, mas vamos ser um pouquinho mais específico, né? O que era uma sinagoga? Alan, Sim, pode a sinagoga, falar. Eu entendo que era um lugar de oração que os judeus se reuniam, não é? E acho que eles cantavam também, né? Alguma coisa assim, era um local dos judeus se reunirem, né? Isto está chegando mais perto, isso mesmo, era um local de reunião, não é? De adoração a Deus, dos judeus, mas aonde? É como se fosse assim uma mesquita, um tabernáculo, algo assim. Isso, era uma casa, né? Um local
de adoração a Deus fora de Jerusalém. Lembra, Jerusalém, eles tinham o templo. Todas as outras cidades aonde existiam judeus numa certa quantidade, este local de reunião chamava-se sinagoga. Então, nós estamos aqui do outro lado do Lago da Galileia, fora de Jerusalém. Então, tem um grupo grande de judeus e eles têm o seu local de adoração. Chama sinagoga. Tá? Então, este homem Jairo era um homem importante naquela cidade. Ele era um dos dirigentes, né, um dos principais da sinagoga. E o interessante nessa história, se você consegue entrar dentro da história, faz de conta que você está ali no meio da multidão, né? Bem na frente, você conseguiu chegar mais cedo e você está bem na primeira fileira. E Jesus está saindo do barco com os seus apóstolos. E este homem Jairo, então, corre até Jesus e ele se joga, se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus e implora que Jesus cure a sua filha. Olha que interessante isso. Este homem, Jairo, um homem importante, conhecido, um dos principais da sinagoga, vai até Jesus e se joga aos pés de Jesus, implorando que Jesus cure a sua filha. Esta atitude de Jairo exigiu uma palavrinha que está aqui na minha mente, que eu quero ver se alguém conseguiu ver junto comigo. Fé, irmão, fé. O que Jairo tinha aqui para que ele pudesse ficar na frente de toda aquela multidão, se ajoelhar perante Jesus e implorar que Jesus curasse sua filha? Humildade. Fé. Como? Fé. Alguém falou fé. Segura um pouquinho aí que nós vamos ver um pouquinho para frente na história que faltava um pouco de fé para Jairo. Mas ele tinha uma outra qualidade importante. Ele teve humildade, né? Humildade, tá certo. Ele teve. Mas eu estou pensando numa outra qualidade. Coragem. Atitude. Confiança. Quem falou? Insistente. Insistente, Alan. Olha, alguém falou aí, eu não consigo ver quem foi por causa do celular que eu estou, mas alguém falou coragem. Coragem. Com certeza, todas essas que vocês falaram, está muito certo. Mas a palavrinha que eu quero que a gente se concentre hoje, com Jairo, é coragem. Coragem. Agora, por quê? Por que eu estou achando aqui nessa história que Jairo demonstrou coragem? O que você viu aí que mostra que Jairo teve muita coragem com esta atitude dele? Ala, eu vejo porque ele era um homem conceituado, que ele poderia perder o emprego dele, mas, com tudo isso, ele não teve medo de perder o emprego. Ele teve coragem, que ele pensou primeiro no seu filho. Obrigado, a filha. E por que você acha que ele poderia perder o emprego dele? Porque ele era submisso às autoridades. Apesar de ele ter um cargo muito elevado, mas ele era submisso às autoridades maiores, como rei e sucessivamente. Isso. Olha, muito bom esse ponto aí, viu, Pedro? Isso exigia coragem, né, de Jesus, porque talvez com esse ato ele poderia perder o seu emprego, sim. O que mais? Alguém viu alguma outra coisa ali que mostra que Jairo estava com coragem?
ele desconstruiu todo o ensinamento, né? Que ele vinha, toda a doutrina que ele vinha ensinando ao povo. Ele, nesse ato de coragem, ele desconstrói o que ele vinha ensinando para crer no Cristo que até então as pessoas estavam rejeitando, né? Isso, ótimo também, ótimo ponto, né? Com certeza. Toda as autoridades judaicas, elas estavam contra Jesus, né? E esse homem fazia parte da autoridade. É muito bom, excelente ideias aí, né? Eu marquei aqui duas e acredito que vocês falaram basicamente essas duas que eu falei. Jairo era um dos principais da sinagoga, lembra disso, né? E todas as pessoas importantes dentro do judaísmo tinham Jesus como seu inimigo. Jesus não era inimigo delas, mas elas eram inimigas de Jesus. Lembra que os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, eles estão achando alguma maneira de prender Jesus. Estão tentando achar algo errado em Jesus para prendê-lo. Eles tinham ciúmes de Jesus. Pois Jesus estava, de uma maneira, né, entre aspas, roubando os seus seguidores com a sua mensagem poderosa. E as autoridades não gostavam disso. Também, lembra que tinha uma multidão enorme ali, esperando Jesus? E essa multidão estava servindo de testemunha para aquilo que Jairo estava fazendo. E mesmo assim, Jairo se ajoelha aos pés de Jesus e implora com Jesus. Jairo estava realmente, Pedro, como você falou, arriscando o seu trabalho. Toda a sua carreira, né, que ele havia feito, agora chegou a ser um dos principais da sinagoga. Ele estava colocando em risco. Se a notícia do que ele fez chegasse até Jerusalém, até os chefes judeus, seria muito provável que Jairo perderia o seu cargo, que ele fosse despedido das suas funções. Isso seria uma vergonha muito grande para Jairo. Ele estava basicamente arriscando tudo que ele tinha. Com certeza, Jairo era um homem de coragem. Lembra dessa palavra, tá? Coragem. E o texto que foi lido até agora diz, então, que Jesus vai indo com Jairo. Jesus vai com Jairo em direção à casa de Jairo. E no meio do caminho, nós vamos notar agora uma outra história que vai acontecer. Interessante que Marcos, o evangelista, ele conta algumas histórias desta maneira. Ele começa contando uma história e, de repente, ele para no meio da história e conta outra. E os leitores ficam pensando, né? Mas o que aconteceu com a primeira história? É a maneira de Marcos escrever para prender a atenção dos seus leitores. E é isso que nós vamos ver, né? A gente vai ficar pensando, mas o que aconteceu com a filha de Jairo? Porque agora Marcos vai contar uma outra história. Então, alguém, por favor, leia para nós, dos versículos 25 até o 34, por favor. Eu leio, Alan. Adriana. Por favor, 25 ao 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus,
vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Muito obrigado. Olha só que interessante, né? Vamos fazer de conta que a gente nunca tinha lido essa história, né? E você está dentro ali, ouvindo e vendo o que está acontecendo ao vivo. Jairo, um homem importante, se joga aos pés de Jesus e implora com ele que cure a sua filha. Exigiu muita coragem, porque tinha muita gente ali testemunhando este ato de Jairo. Podia chegar notícia lá para os chefes, né, dos judeus, e Jairo seria despedido, né? Os judeus podiam pensar: ó, Jairo virou casaca, né? O que a gente costuma dizer, né? Jairo mudou completamente de lado. Agora ele está do lado de Jesus. E Jesus levanta Jairo com muito carinho e vai com Jairo em direção à casa dele. No meio do caminho, acontece essa cena que nós acabamos de ler. Uma mulher que vinha sofrendo por muitos anos de uma hemorragia, chega no meio da multidão, e lógico que quando Jesus vai com Jairo em direção à casa dele, a multidão vai seguir Jesus, né? A multidão está querendo um milagre. E essa mulher vem no meio dessa multidão e toca simplesmente nas vestes de Jesus. E ela fica imediatamente curada. Imediatamente. Vamos notar algumas coisas sobre esta mulher. Mas antes disso, eu ouvi aqui que o Antônio, você está com a sua mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Eu estou surpreso. Viu? Eu quero ter esses 2 pontos que Jairo e a viúva teve. Eu quero pedir a Deus mesmo, que Jairo teve coragem e ela teve fé. Os dois andam juntos. Exatamente. Nós vamos chegar nesse ponto aí mesmo, Antônio. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher, então. Olha só que coisas interessantes aqui sobre essa mulher. Essa mulher, Marcos e Lucas e Mateus, né? Você encontra essas histórias em Mateus e Lucas também. E através desses escritos, nós ficamos sabendo que essa mulher já havia sofrido muito com essa doença. Muito mesmo. Não era algo que de vez em quando a importunava, não era uma coisa recente, mas ela já havia sofrido muito com essa doença. Com certeza, esta mulher estava muito desanimada, com tantas tentativas de cura. Né? Nós lemos que ela gastou muito dinheiro
e não conseguiu ser curada. Então, ela deveria estar desanimada, né? sem muita expectativa. Mas, mesmo assim, Marcos diz que ela pensou que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E foi isso que aconteceu, né? Essa mulher, ela tinha uma coisa que Jairo ainda não tinha. O que essa mulher tinha? Qual característica que ela tinha? Muita fé, irmão, muita fé. Muita fé, exatamente. Muita fé, né? Muita fé. Jesus para, olha só que cena interessante. Faz de conta que você está ali no meio da multidão. Uma mulher vem discretamente, sem que ninguém soubesse, e ela simplesmente toca na roupa de Jesus. E Jesus, no mesmo instante, para. Ele está indo na casa do Jairo, mas ele para no meio da multidão. E ele se volta para a multidão. E ele pergunta: quem tocou em mim? Não é uma pergunta interessante? Quem tocou em mim? E os seus discípulos, automaticamente, né, não entendem a pergunta de Jesus. Eu acho que se nós estivéssemos ali, nós também não iríamos entender a pergunta de Jesus, porque havia uma multidão muito grande comprimindo Jesus. E, com certeza, tocando em Jesus. Não foi só aquela mulher que tocou em Jesus, não. Muita gente deveria estar tocando, esbarrando em Jesus, porque era uma grande multidão que estava ali. Mas Jesus sabia que aquele toque daquela mulher não era um toque qualquer, não era um simples esbarrão, não era alguma coisa como as outras pessoas estavam fazendo. Porque naquele instante que a mulher tocou em Jesus, saiu o poder de Jesus. Poder que havia curado uma pessoa. Interessante, né? O que está acontecendo aqui com essa cena. Rosângela, você gostaria de falar algo? Sim. Você pergunta assim, que pergunta interessante de Cristo. Quem me tocou? Eu acho que a principal mensagem que Cristo passa para nós aí é que, independente de quem a gente venha magoar ou aborrecer, se nós fizermos algo em nome de Cristo, da nossa fé, que assumamos, porque você vê, ela ficou aterrorizada, porque ela quase roubou aquela cura para ela, né? Ela passou por todo mundo e foi escondidinho lá com a fé e tocou na veste dele. E ela achou que ia ficar curada sem ninguém saber. Não, Cristo, quem? E foi uma ousadia, foi uma coragem maior do que a de Jairo. A coragem dela, a fé dela é muito maior do que a de Jairo. E ela assumiu. Então, que nós possamos sermos firmes diante das pessoas, do mundo, e se foi em nome de Cristo, da nossa fé, da nossa sã doutrina, que a gente assuma que soframos as consequências, mas fazendo a vontade de Deus. É muito linda essa mensagem. Muito obrigado, Alan. Obrigado, Rosângela. Obrigado por isso. Agora, lembra, vamos voltar um pouquinho na nossa história, e a gente já viu que uma característica importante dessa mulher é fé. Mas o que Jairo tinha, que essa mulher agora, nesse momento da história, não tinha?
Coragem. Coragem. Por enquanto, ela não tinha coragem. Lembra que o texto está nos dizendo que ela tocou em Jesus discretamente. Amém. E logo depois volta para o meio da multidão, como se ela tivesse até um pouco de medo, né? Pode ser uma timidez, pode ser, talvez, como nós falamos, que ela estava desanimada por tantos anos tentando ser curada e não conseguia. Então, neste momento aqui, ela não tem coragem. Ela toca em Jesus de uma maneira muito discreta e volta para o meio da multidão. E quando Jesus pergunta, quem me tocou? Aí ela ainda tremendo de medo, lembra? O texto fala isso, então ainda está faltando coragem para ela. Ela se aproxima de Jesus e também se joga aos pés de Jesus, como Jairo. E aí conta para Jesus toda a verdade. Olha, fui eu quem tocou no Senhor. Como se Jesus não soubesse, né? Mas ele queria mostrar, fazer com que essa mulher também tivesse coragem. Até agora ela não tem, ela está com muito medo. Mas ela chega até Jesus, se joga aos pés de Jesus e conta tudo o que aconteceu. E Jesus, então, olha para ela e diz, olha, mulher, a tua fé curou você. Interessante que antes dessa mulher se encontrar com Jesus, ela tinha fé. Depois que ela se encontra com Jesus, ela sai desse encontro com fé e com coragem. Fé e coragem. Ô Esdras, você quer falar algo? Doutor, também, pode ser também que as mulheres não era bem vistas, né? Falando com o homem, né? Naquele tempo, ou não também. Pode resumir também isso aí. Não consegui ouvir muito bem, Esdras. As mulheres antigamente eram reprimidas, né? Naquele tempo. Será que isso também não influiu? Eu sinto muito aí. Se alguém conseguiu ouvir melhor o Esdras, eu acho que a minha conexão falhou um pouco. Oi? Eu ouvi. Ele falou que a pergunta dele é se talvez porque as mulheres elas eram tolhidas, elas eram reprimidas naquela época, ela não poderia estar falando com um homem, né? Ser vista talvez em público dessa maneira. Acho que foi essa colocação que ele fez. E principalmente tocando no homem. Tá certo. Sim, isso era fato, né? Não era muito comum, lembra? Quando Jesus está andando lá por Samaria e ele se encontra com a mulher samaritana, né? Os discípulos ficaram, assim, abismados que Jesus estava conversando com uma mulher. Isso não era uma coisa comum. Então, pode ser mesmo que ela, com muito medo, com muito receio, mas com fé, toca em Jesus. Mas depois do encontro com Jesus, ela sai desse encontro com fé e com coragem. Isso que é importante, tá? Sim? Oi, Leila, boa noite. Oi, também, Leila. eu acho que também, naquela época, também tinha uma questão de a mulher com hemorragia, ela considerada impura. Eu acho que ela também ficou com medo de ser hostilizada, né, pelas pessoas. Tem todo esse contexto aí também, eu acho, não sei. Com certeza, Leila, obrigado. Ótimo ponto também, né? Tinha toda aquela lei do Velho Testamento, né, que ainda estava em vigor, né? Jesus ainda está vivo. Então, com certeza, tudo isso entra nessa questão, né? O fato é que ela não tem muita coragem, não. Ela tem medo, receio, né, de
até de tocar em Jesus, mas ela tem muita fé. E a fé dela a cura. Tem duas pessoas que querem falar, e aí eu quero um pouquinho para frente. Marcos e Pedro, por favor. Não, o meu já foi falado, que seria dela estar impura. Ah, tá ótimo. Obrigado, Marquinhos. Isso mesmo, né? Muito bom esse ponto aí. Pedro? Ala, eu também pude observar uma coisa nessa mulher que ela tinha muito forte, que fez ela criar essa fé, foi o desejo que ela implantou nela. Primeiro ela se cria um desejo, aí cria-se uma fé. E quando ela toca em Jesus, não foi como uma magia, mas Jesus, na consciência, sabia que aquele toque foi um toque de fé. Né? Não simplesmente porque tocou na roupa, mas é porque ele leu a linha de pensamento que ela vinha de desejo. E como o Ezra falou, que a mulher não era bem vista, e a irmã também falou que a mulher, ela, quando tinha um tipo de doença dessa, que era considerada imunda, ela jamais poderia tocar em alguém, porque se não fosse, ela ela sofria as consequências. Por isso, ela não teve essa coragem que Jairo tinha, de jeito nenhum. Ela tinha uma fé, mas não tinha coragem. Então, a coragem só passou a ser despertada, isso é o meu ponto de vista, né? Depois que Jesus fez a indagação com ela. Isso mesmo, isso mesmo. E eu acho que isso tudo que vocês estão falando, que está muito correto, reforça a atitude de fé dessa mulher, não é? Porque levou muita fé, porque ela poderia ser realmente muito repreendida, até mesmo por Jairo. Ele era o principal da sinagoga. Nós não sabemos se essa mulher aí, se ela era judia, se não era, a gente não sabe muita coisa sobre ela. Mas vamos supor que ela fosse, provavelmente era, Jairo poderia repreendê-la, não é? Olha, você não pode estar tocando em ninguém. Então, exigiu muita fé desta mulher. Agora, ela sai desse encontro com o Mestre Jesus com fé e com coragem. Vamos voltar para a nossa história, né? Nós estamos ali na primeira fila, perto de Jesus, perto dos discípulos, perto de Jairo, e nós vemos essa cena. Jesus está indo em direção à casa de Jairo para curar a sua filha. Uma mulher interrompe a caminhada de Jesus, e a Bíblia fala, né, nós acabamos de ler, que esta mulher conta para Jesus tudo o que havia acontecido com ela. Nós não sabemos quanto tempo Jesus ficou conversando com esta mulher, né? Mas a gente sabe que a mulher ela é muito mais expressiva, muito mais comunicativa do que o homem. Talvez se fosse um homem nesta condição, com alguma doença, e Marcos fala que o homem contou para Jesus tudo o que tinha acontecido, talvez isso levasse 30 segundos, né? Olha, Senhor Jesus, eu estava doente, foi isso, agora eu estou bem. O homem é assim, né? Agora, a mulher não. A mulher ela vai contar nos mínimos detalhes sobre a vida dela. Então, a gente não sabe quanto tempo Jesus ficou ali com carinho, com amor, com paciência, escutando a história daquela mulher. E nós estamos ali, na primeira fila, e nós estamos olhando para Jairo, e nós estamos vendo o desespero de Jairo. Jesus estava indo muito bem com Jairo. De repente, ele para e fica um tempo, nós não sabemos quanto, conversando
com uma mulher. E Jairo está desesperado. A sua filhinha, ela está à morte. E Jesus está sendo importunado por uma mulher. E Jairo começa a ficar indignado. Jairo é muito mais importante do que essa mulher, né? Assim ele pensa, né? Ele é um dos dirigentes da sinagoga. Ele tem muito mais importância do que essa simples mulher. E essa mulher está atrasando Jesus chegar na casa de Jairo. Imagina toda essa cena. Enquanto Jesus continuava conversando com essa mulher, chega então a notícia muito triste sobre a filha de Jairo. Vamos continuar lendo? Quem pode ler agora do 35 até o final do nosso texto, por favor? Posso ler, Ana? Posso ler? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina. Eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Obrigado, César. Vamos voltar lá para o versículo 35, né? Olha só que interessante. Enquanto Jesus ainda estava conversando, né? Conversando com aquela mulher, logicamente, né? Chega então a notícia de que a filha de Jairo havia morrido. Se você fosse Jairo, o que é que estaria se passando na sua cabeça naquele momento? Posso falar? Pode falar. Naquele momento, essa parada de Cristo com essa mulher samaritana, não, essa mulher do fluxo de sangue, só fez a fé de Jairo aflorar. Tanto que ele disse: não temas, creia. Ele acabou de ver um grande milagre, ele não ia duvidar mais de Cristo, ele não ia temer mais nada. Então, eu só fiquei imaginando que ele ficou horas ali, ele ficou tendo um grande aprendizado de fé. E ele falou para ele: só crê, não temas. Então, assim, Cristo chegou até fazer o milagre de Jairo, mas para isso ele teve que ser grande na fé. E a fé dele cresceu diante de um grande milagre. Isso mesmo, obrigado, mas quem mais que gostaria de falar? Pensa um pouquinho antes disso, né? A hora que chega a notícia da morte da filha de Jairo. O que você acha que passou na cabeça de Jairo? Pois não.
Ele ficou preocupado. Disse, olha, está perdendo tempo aqui e minha filha lá morrendo. Sabe? Como pai, ele viu o objetivo da filha dele, querer salvar a vida dele, a vida dela, entendeu? A gente estava preocupado, dizendo, não, estamos perdendo tempo aqui, dizendo na mente dele, né? E como Jesus estava demorando, entendeu? Como pai. Sim, preocupado, não é? Sim, pois não. Alguém levantou a mão? Pode falar. Era eu, Alan, mas eu ia mais ou menos nessa ideia do Esdras. Eu acho que a primeira reação que eu teria era, poxa vida, se a gente não tivesse parado aqui, talvez tivéssemos chegado a tempo de Jesus salvar a menina. Eu acho que essa seria a primeira reação. Porque nós somos muito lineares no nosso tempo, né? Então, assim, para nós, a gente quer chegar logo para resolver logo. E quando não chega, a gente sempre fica no e se? E se não tivesse parado? Verdade, né? Isso mesmo. Obrigado. Muito bons Alan. pontos aí. Mais alguém? Sim, pois não? Alan, Fernando. Alan, Fernando. Uma coisa que eu percebo aí, somente nesse texto aí, que Jairo ele recebe a informação de que a filha dele morreu e que os outros que estavam acompanhando disseram, olha, não incomoda mais o mestre. Revela uma grande realidade para nós, é que a gente limita a nossa fé, a capacidade humana nossa. Ou seja, quando eles disseram, olha, morreu, ou seja, não tem mais o que fazer. Então, isso revela que muitas vezes a nossa atitude em buscar a Deus é dentro daquilo que a gente acha que ele pode fazer, não daquilo que Deus pode fazer. E foi por isso que eles disseram, olha, não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu, não tem mais o que fazer. E é a partir daí que Jesus chama ele para dar esse passo de fé, diz, espera aí, não é assim não. Venha comigo, creia somente que você vai ver realmente o que eu posso fazer, o poder que eu tenho para realizar milagres. Isso mesmo. Obrigado, Fernando. Muito bom ponto, né? Isso mesmo. Mais alguém que levantou a mão? Aí eu quero um pouquinho para frente, só por causa do nosso tempo. Quem que foi, Antônio? Pois não, Antônio. Se fosse hoje, acontecesse com qualquer um da gente, a gente não podia falar palavras bonitas naquele momento. A gente falava assim, Jesus, não carece do Senhor mais para minha casa. Já morreu, já acabou, então o senhor siga a sua viagem, que eu sigo a minha. Entendeu? É porque o cristão hoje é fácil falar coisas bonitas. Eu quero ver naquele momento o que sentiu Jairo, em saber que a mulher tomou o tempo dele, de Jesus, e de repente chega a notícia, sua filha morreu. Ele ficou arrasado. Sim. Eu penso tudo isso. Obrigado, Antônio. Eu penso que o que está passando na cabeça de Jairo é isso mesmo, né? Olha, é tristeza profunda, é decepção, não é? Porque Jesus não conseguiu salvar sua filha. Ele está, talvez, até muito irado com aquela mulher que tomou o tempo de Jesus, o tempo que era dele. Né? Se Jesus não tivesse parado ali, talvez a sua filha tivesse sido curada. E aí chegam essas pessoas da casa de Jairo e dizem, olha, não incomoda mais o mestre. Eu penso aqui que Jesus estava olhando no coração de Jairo e estava vendo, Jairo, você tem muita coragem, mas você ainda não tem fé. Falta fé para você, Jairo. E por isso que Jesus, então, no versículo 36, ele olha para Jairo e ele diz, Jairo, tenha fé. Tenha fé, Jairo. Faltava fé em Jairo. E Jesus, então, pega os seus 3 apóstolos mais chegados, né? Dos 12, Pedro, Tiago e João. E ele vai com Pedro e Tiago e João, junto com Jairo, até a casa de Jairo. E lá, quando ele chega,
ele escuta aquele choro, não é? Eu não sei se ainda existe, eu acho que ainda existe em alguns locais aqui do nosso país, o que a gente chama de as carpideiras. Já ouviu esse termo? As carpideiras são pessoas que são contratadas para chorar em velório. Então, as pessoas são contratadas para ficar chorando. A minha imagem nessa história é esta, né? Quando Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando. E Jesus fala, então, olha, a menina não está morta, ela está dormindo. E naquele mesmo instante, aquelas pessoas que estavam chorando começam a dar risada, não é? A zombar de Jesus de uma hora para outra. Então, me dá essa ideia dessas pessoas que são contratadas para chorar. Mas Jesus chega com Jairo, com os seus discípulos mais chegados, e vai junto com Jairo, com a esposa de Jairo, até o quarto aonde essa criança está. E Marcos nos diz que ela tem 12 anos. Então, não é um bebê, né? Mas já é uma pré-adolescente, vamos dizer assim, né? E Jesus ordena para que essa mulher, então, essa criança, né, essa jovem, se levante. Ordena. Interessante isso, o poder de Jesus. E imediatamente, a mesma palavra que é usada com a história da mulher com hemorragia. Imediatamente a hemorragia foi curada. Aqui, imediatamente, a menina se levanta e começa a andar. E Jairo, naquela hora, sem dúvida, agora ele tem aquilo que lhe faltava: fé. Fé. Interessante essas duas histórias. Jairo tinha coragem, mas faltava fé. Aquela mulher tinha muita fé, mas faltava coragem. Depois desse encontro com Jesus, tanto a mulher quanto Jairo saíram deste encontro com aquilo que lhes faltava. Jairo sai com fé e junto com a sua coragem, e a mulher sai com coragem junto com a sua fé. E a lição que eu vejo de mais importante nesses dois milagres, para nós hoje, é que é impossível sairmos de um encontro com Jesus sem fé e sem coragem. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos fé e coragem. É impossível sair desse encontro sem essas duas grandes qualidades. E a pergunta para você e para mim hoje à noite, para a gente pensar, não precisa responder aqui, mas algo para pensarmos, é: o que é que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua vida? Existem muitas pessoas que têm muita coragem, são corajosas mesmo na sua vida. Não tem medo de nada, mas falta fé em Jesus. Outras pessoas têm muita fé, mas não têm coragem.
de dizer esta fé publicamente, né? Ficam com vergonha, com medo, com receio. Tem muita fé, mas não tem coragem. O que a gente aprende com esses 2 milagres é que é impossível sair de um encontro com Jesus sem fé e sem coragem. Se você já se encontrou com Jesus, você tem fé e você tem coragem, porque não tem como não ter fé e coragem depois deste encontro com o nosso mestre. Mas talvez você esteja aqui hoje e você ainda não teve esse encontro com Jesus. Talvez você tenha muita fé, mas não tem coragem. Talvez você tenha muita coragem, mas falta fé. E eu quero convidar você, hoje à noite, a não deixar de se encontrar com Jesus. Porque depois desse encontro, você vai sair desse encontro com fé e com coragem. Temos alguns minutos finais, eu acho que o Peterson quer falar alguma coisa, aí se tiver mais alguns irmãos que quiserem falar de uma maneira muito rápida, o nosso tempo já se esgotou, tá? O Peterson, boa noite. Tá saindo o som aí? Alô? Sim, Petros, tá. Ah, sim. Sim. Bom, no meu caso é a opção A, né? Eu tenho fé, mas coragem é difícil. Isso. E eu estava observando uma palavra aí, que é ânimo. É engraçado que você não vê essa palavra na tradução da Bíblia italiana. Você vê lá para ter um bom coração. Porque a palavra ânima significa alma. Mas de todo o jeito, o texto está falando para até com coragem. Eu sou daquele tipo sincero. Não adianta alguém ficar lendo versículo para mim. Não vai acontecer uma mágica com coragem, ela casando. Obrigado, Peterson. Eu não consegui ouvir muito bem o que você falou, mas com certeza foi coisa muito boa. Obrigado aí pelo seu comentário. Tá? Obrigado mesmo. Bom ter você de volta com a gente aqui, Peterson. Quem mais queria falar? Acho que o César. Isso, Alan. Eu vejo aí uma outra lição nesses 2 milagres, né? Tanto Jairo quanto essa mulher, eles foram ao encontro de Jesus, né? E, infelizmente, hoje as pessoas esperam que Jesus vá até o encontro delas, né? E mesma coisa na questão de ser tocado. As pessoas esperam que Jesus toque nelas, né? Para que elas mudem de vida. E a gente vê que essa mulher, principalmente a mulher, ela foi até Jesus e simplesmente ela tocou em Jesus, né? Obviamente que Jesus, depois que nós procuramos a ele, através do batismo, através do arrependimento, através da obediência, ele vai tocar em nós também através do Espírito Santo. Mas as pessoas hoje ficam esperando Jesus fazer, né? Ele já fez, dando a vida dele por nós, né? E as pessoas ficam esperando que Jesus vá ao encontro delas, que Jesus toque nelas para que elas tenham mudança, né?
Então, acho que é um erro muito grande das pessoas, de uma forma geral. Muito obrigado, César. Ótima aplicação também, né? Vamos nós ao encontro de Jesus, né? E saímos desse encontro com fé e com coragem. Obrigado. Tem mais um aqui, acredito que o Luciano, pois não, pode falar, e aí nós vamos fazer o nosso final por causa do tempo. Luciano. São 9h08, viu? Está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Sim. O Alan, tem gente que toca em Jesus e tem gente que esbarra em Jesus. Sim, é verdade, né, Luciano? É verdade. Tem diferença, né? as duas coisas, né? Tem diferença, com certeza. Muito bom ponto, né? Muito bom ponto. Obrigado. Né? Olha quanta coisa que a gente consegue tirar, né? Desses milagres. Fé e coragem, muito importante. Muito importante. Não adianta ter somente fé se a gente não tem coragem de publicamente falar sobre a nossa fé, né? E não adianta ter muita coragem, ser a pessoa mais corajosa do mundo, mas não ter fé. Isso não adianta nada. Tem que ter os dois, né? Fé junto com coragem. E Jesus nos ajuda com essas duas qualidades que nós precisamos ter. Muito obrigado por todos os comentários. Eu sei que provavelmente ainda tinham pessoas que queriam falar, mas o nosso tempo ele é um pouco curto e eu agradeço muito a compreensão de todos com relação a isso. Tá bom? Fé e coragem. Vamos lembrar dessas qualidades que nós precisamos sempre ter em nossas vidas. Nós vamos fazer uma oração final. Vou pedir ao nosso irmão João Pessoa. Boa noite para você, João. Está me ouvindo? Fala, é o João de Porto Alegre ou é o outro João? É o João Pessoa, lá de Araçatuba. Vamos ver se ele vai conseguir falar aqui. Está conseguindo aí, João? Acho que não está conseguindo ligar, né? O microfone. Estou mandando o comando para ele, mas ele não está conseguindo mesmo assim. Se não der certo aí, então, o seu xará, né? João, lá de Porto Alegre, também pode nos dirigir numa oração final, então, né? Alan, gostaria de lembrar a guerra na Ucrânia, que tem o cessar-fogo. Muito obrigado, Ricardo, por lembrar isso, não é? João, quando você for orar, João Pessoa, conseguiu aí? Posso fazer um pedido? Só um minutinho, deixa eu só ver se o João conseguiu entrar aqui para ele poder lembrar. Acho que não, né? Então, João de Porto Alegre, por favor. Deu? Deu? Está ouvindo? Oi, João, estamos ouvindo agora. Que bom. Olá, aí, Alan. Tudo Posso bem, fazer um cara. pedido de oração? Sim, pode fazer, sim, por favor. João, lembra do pedido aí. Eu queria pedir para um ex-irmão que ele está com câncer na garganta. O nome dele é Edjai. Ele é filho de Dona Lourdes, daqui de Chão do Pilar, de Alagoas. Edjai. Vamos lembrar, então, de orar por ele. Edjai, o nome dele é Edjai. Edjai. Tá? E vamos lembrar também do pedido que o Ricardo fez aí sobre a guerra, né, lá na Ucrânia, que isso possa terminar, né? Tá bom? Edjai, tá bom, muito obrigado. Tá? O Allen. Sim? Allen, posso fazer uma solicitação também de oração para uma pessoa que está na Unicamp muito ruim, uma moça, uma senhora, tem filhos, e ela está num estado muito crítico essa noite na Unicamp. Ela se chama Ruth de Souza.
Já colocaram o nome dessa pessoa. É Ruth, que ela chama? Para que Deus... Ruth de Souza. Ela está na UTI? Está na UTI? Está na UTI. Ok. Vamos orar, então. Obrigado, Dirceu. Pois não, João. Então, nos despeça com essa oração ao nosso Deus, por favor. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai bendito, Pai eterno que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por essa boa aula que tivemos com nosso irmão Alan, Senhor Deus, nos ajudando através da Tua palavra, Senhor Deus, ver os milagres que o Senhor fez na época que o Senhor estava aqui nessa terra, Pai. Muito obrigado por esse presente que nós temos na Tua palavra, de ver quantas coisas que o Teu Filho Jesus fez aqui nessa terra, Pai. Mas nós somos um privilegiados hoje, Pai, porque o maior milagre o Senhor fez em nós, que foi trazer a vida eterna para nós, Pai, e a reconciliação de nós com o Teu Pai. Teu Filho Jesus, meu Pai, seja sempre Senhor e Salvador de todos nós, Pai. O Senhor abençoe os irmãos que assistiram essa live, que cada um, Pai, possa sentir no coração que nós estamos sempre sendo abençoados pela Tua mão poderosa, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor abençoe esse pedido de orações que foram feitos. Esse irmão que está com um problema de câncer na garganta, o Senhor esteja abençoando ele, Pai, para que ele possa, Senhor Deus, ter essa cura e esse milagre na vida dele, Pai. Que ele tenha fé, Senhor Deus, e procure essa fé na Tua palavra, no Teu Filho Jesus, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor abençoe a Ucrânia, a Rússia, que está lá com essa luta, Senhor Deus. Nós não sabemos até agora o porquê dessa luta, mas nós sabemos que é por grandeza, outro quer ser mais do que o outro, e nós todos sabemos, meu Pai, que nós dependemos de um só Deus, o Senhor. O Senhor está no controle, Pai. O Senhor coloca a Tua mão sobre aqueles dois países, que aquela guerra possa cessar, Pai, de acordo com a Tua vontade. O Senhor abençoe essa senhora também que está internada na Unicamp. Abençoe ela, Pai, que ela possa, Senhor Deus, se recuperar, ter mais uma oportunidade, Senhor Deus, aqui nessa terra, e testemunhar o Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua igreja, que está sempre trabalhando, Pai, pregando o Teu Evangelho. Obrigado pelo nosso irmão Alan, está sempre disponível, Senhor Deus, e está nos ensinando, nos ajudando na Tua santa palavra. Obrigado, Pai. O Senhor nos deu uma boa noite. Em nome de Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. 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 Amém.